Pai querido, nosso Deus grande, te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque Tu és o nosso Pai tão presente. Aquele Pai, Senhor, que quando nós conhecemos, que quando nós temos intimidade, nós não queremos largar, não queremos sair de perto, não queremos deixar de escapar nada. Hoje, Senhor, o mundo comemora o dia de homenagem a Pedro, um dos teus apóstolos. Aquele que simplesmente era pescador, não tinha estudos, era um cara rude, grosseiro, mas que mesmo assim, Senhor, até te negou por 3 vezes, mas mesmo assim ainda teve a sua chance. Foi um homem que indiretamente, se nós fôssemos olhar pela ótica humana, ele não deu um bom exemplo. Mas nós sabemos que o Senhor não escolhe pessoas perfeitas. O Senhor escolheu Pedro, mas Pedro foi fiel até o fim. E junto com Paulo, foram até as últimas consequências, entregando suas vidas. Ali em praça pública, onde ele foi colocado de cabeça para baixo, onde ele não era digno de passar pelo mesmo que Cristo passou. E assim somos nós, Senhor. Quantos Pedros existem hoje em dia? Quantos Pedros que estão por aí, às vezes apenas querendo serem compreendidos, às vezes querendo que apenas alguém olhe para eles, escute-os e veja se aquela realidade pode mudar, pode ser transformada. Dúvidas nós não temos de que o Senhor recebe de braços abertos toda e qualquer pessoa. Seja ela quem for, basta apenas que ela reconheça seus erros e aceite a transformação. Meu Deus, ajuda aqueles que principalmente passaram por essas chuvas no fim de semana e até Goiânia mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus, acampa teus anjos, desperta as autoridades para que haja realmente um compromisso com as pessoas, de cuidar delas, de fazer com que a sua realidade possa ser transformada. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo. Amém. Bom dia para você que está na nossa transmissão de Olho com Você.blogspot.com. Você que está no Kauai, muito obrigado também pela nossa sintonia, nossa amizade, criatura. Vocês são divinérrimos. Isso, eu sabia que o Milton Cunha ia chegar e ele já desceu. Obrigado você que vai assistir a gente nas plataformas, assistir ou ouvir. E você que está aí na Rádio Igaraçu, FM 87,5, a rádio do seu coração, e que está também na Rádio Vitória do Recife. Muito obrigado pelo seu carinho. Minha gente, eu vou dizer para vocês, né? A semana começa, gente, cheio de coisa carregada. Misericórdia, né? Pois é. Hoje é segunda-feira, 29 de junho de 2026. Hoje é dia de sunteiro, viu? Isso mesmo. Tu que é bravo, te prepara. Te lembra como é que Pedro foi-se embora, viu? Hoje é o programa de número 112. E, gente, bem que eu poderia, né, começar já falando sobre o que aconteceu no fim de semana, mas a gente vai fazer uma cobertura daqui a pouco. E eu quero trazer para você uma curiosidade sobre Brasil e Japão. É isso mesmo. Brasil e Japão, tu joga hoje, se enfrenta hoje. Agora tem uma coisa, viu? O Brasil vai ter que enfrentar o Japão com gosto de... aquele gosto de gás, né? Assim, para fazer a revanche, entendeu? Aquele negócio todo. Pois é, então olha só. O Brasil e o Japão já se enfrentaram 15 vezes, com vantagem lá para frente do Brasil. O histórico registra 12 vitórias, 2 empates e apenas um jogo que o Brasil perdeu para o Japão em 2025, no placar de 3-2. Por isso que eu estou falando desse gostinho
né? No quesito saldo de gols, temos 39 e o oponente apenas 8. E olha, para você que quiser assistir de um jeito diferente, a Prefeitura do Recife, ela instalou na Pracinha de Boa Viagem, no Sítio da Trindade, na Avenida Rio Branco, telões, né, para o pessoal aproveitar. E também tem programação cultural antes e depois da partida. Então você vai aproveitar, né? Já que o jogo é de 2 horas. Então, hoje praticamente todo mundo está meio expediente nas coisas, então você já vai embora para um desses cantos. Principalmente se está Trindade aqui pertinho da minha casa, né? E quem faz aniversário hoje? Rapaz, se eu disser pra você, fala garoto ou garota, eu tô falando de quem? De Serginho Groisman, isso mesmo, simplesmente o nome dele é Sérgio Groisman. Ele tá fazendo hoje 76 anos, nasceu em junho de 1950. E tu, criatura, fazendo aniversário hoje também, no dia de São Pedro, eita lelê, que maravilha, mulher, você é divinérrimo. Então vamos começando o nosso programa de hoje. Já desejamos feliz aniversário, já soubemos das coisas, então agora vamos ver se o tempo tá bom hoje, né? Se São Pedro vai deixar que a gente tenha um dia de paz e sossego, pelo menos, né? E vamos aí às informações do tempo fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje a intensidade dos ventos está aí de fraco, né? Simplesmente fraco. A umidade máxima do ar está em 90% e a mínima 50%. A temperatura mínima de hoje 23 graus, máxima prevista 29 graus. Hoje temos simplesmente tempo nublado, com possibilidade de chuvas isoladas pela manhã e à tarde. À noite só promete aí poucas nuvens. Pois é, né? Vamos aguardar, vamos ver se vai acontecer mesmo. Ontem foi um dia tão bonito, né? Sol brilhando, deu para secar roupa, para tirar o mofo das coisas. Vamos ver se hoje vai ser do mesmo jeito. E vamos agora às manchetes dos jornais que estão circulando nesta segunda-feira. Contenção de encostas em Jardim Monte Verde é entregue pelo governo do estado. Ficou bonito, né? Mas sabendo que tem ainda aquele trauma do que aconteceu de 2022. Trauma esse que ninguém consegue tirar. Resgates e pedido de emergência após as chuvas no interior. Você viu aí que até em Campina Grande esse negócio rendeu, né? O Sport sofre gol nos acréscimos e perde para o Fortaleza. Náutico perdeu também para o Goiás. Número de vidas perdidas em decorrência dos terremotos da Venezuela sobe para 1.450. Seleção brasileira fecha a preparação e está pronta para duelo contra o Japão logo mais à tarde. Então aí são as manchetes dos jornais que estão circulando nesta segunda-feira. Pois é, meus amigos, bem que eu poderia hoje, né, cancelar a Casa dos Patrão, mas eu vou dizer assim para você, tem tanta coisa aqui que não dá para cancelar. A gente vai dedicar com certeza a nossa cobertura aqui para o que aconteceu nesse fim de semana, mas eu vou dizer para você, rapaz, eu quero começar aqui com o divinérrimo. Hoje eu tô Milton Cunha, meu amor. Rapaz, pelo amor de Deus, que vexame foi esse? Hoje a Casa dos Patrão tem gostinho de Léo Dias. Porque Gustavo Lima disse que tá com uma caganeira e não podia ir pro show. Agora, engraçado que quando meu intestino tá meio desmantelado, eu tomo chá de boldo. Eu tenho estoque aqui na minha casa de chá de boldo. Então, qualquer coisa, eu tomo chazinho e pronto. Entendeu?
Não precisa tomar o tal de Mosec, Valazec, Zecrozec, sei lá o que, não. Não precisa tomar essas coisas. Simplesmente o chá de boldo é uma beleza para resolver problema de intestino. Principalmente tu, né? Aí lá vai. Esse acaba como o que na vida, né? Gasta nas intervenções, tira a gordura, os buchos, sei lá o que, né? Aí depois, pronto, resolve o problema, né? Vai numa clínica de estética e fica gostosão de novo. Só que tem um problema. Essa desculpinha de dizer que foi uma diarreia, pelo amor de Deus, que vem ter outra conversa melhor. Eu não quero aqui dizer, né? Segundo eu vi aí o pessoal falando nas internet cada vida dos podcasts, dizendo que ele está envolvido na história das Bet, né? Aquele negócio lá da Cazé TV, né? Estou implicando com a Cazé TV, simplesmente, tá? Depois eu vou falar sobre esse assunto da Cazé TV, porque é complexo, não dá para misturar aqui. E, assim, né? O Gustavo Lima, segundo o pessoal estava falando nesse podcast, os jornalistas, acho que foi no UOL, alguma coisa assim. E eu vi o recorte do Kawai. Gustavo Lima está envolvido com uma bet, então ele preferiu evitar fazer algumas apresentações, algumas exposições, e Surubim foi uma das cidades premiadas. Sabe o que foi que ele disse aqui? Ele não teve a mínima coragem de gravar um vídeo, simplesmente pegou no story e fez isso aqui, ó. Galera de Surubim, 1000 desculpas por não comparecer no show de hoje. Intoxicação alimentar, traduzindo. E ele foi bem no popular mesmo aqui, ó. Caganeira mesmo. Tô numa diarreia absurda, para não ser outra coisa. Fraco suando frio. Rapaz, tu tem dinheiro, tu tem plano de saúde, macho. Tu aí pode muito bem chamar o médico vai na tua casa, não vai nem no SUS resolver isso. Toma lá um negócio, desintoxica lá teus intestinos, que tu só come porcaria, só toma porcaria. Aí o resultado aqui, né, meu irmão? Pô, é que nem eu, cara. Eu tenho que me cuidar para fazer o programa. Eu tomo meu cafezinho, meu golinho de café, como um pouquinho de bolacha. Aí depois, quando eu tô em casa, é que eu faço a refeição na boa, entendeu? Só para não desmaiar. Você viu aqui, né? Teve um dia que eu passei mal aqui. E que o que foi que aconteceu? 2 vezes, aliás. Né? Uma, eu tomei tanto do chá para a barriga que eu tive que sair do programa e fui no banheiro. Fui descarregar a barragem de sei lá o quê. E na outra, né, eu não estava muito bem, que eu tive um estressezinho, né, e tive que tomar um remédio. Aí ele ainda diz aqui, sabe, para terminar a desculpa dele? Me perdoem, me esperem para uma nova data, vai dar certo. Confio muito nos planos de Deus. Tudo bem, aliás, tudo tem um porquê, pois nele eu acredito. Gustavo Lima inventa outra conversa, criatura. Olha, por isso que Milton Cunha desceu aqui, mulher, tá vendo? Mas eu também não vou deixar Milton Cunha passar por cima de mim, mulher, de jeito nenhum, criatura. Isso, porque ainda teve a história aqui que o prefeito Chaparral falou mesmo no palco. Mas tem uma cantora aqui que detonou o cara, viu? Pois é, né? Como tá proibido falar o nome do prefeito, aí deixa eu aumentar aqui a tela que me ajuda na leitura, né? O jornalista cego tem aqui as tecnologias para dar o melhor do negócio. Aí a cantora Rafa Alice fez duras críticas ao cantor durante sua apresentação no São João, lá do Surubim. Após o sertanejo cancelar pela segunda vez. Já é a segunda vez que ele cancela. E o prefeito é tão sem vergonha que já chamou de novo, né? E vai chamar de novo. É incrível. O desabafo aconteceu no palco diante do público e repercutiu nas redes sociais, poucos dias antes da confirmação de que o artista não ia participar do evento. E aí ela disse assim, né? Ela afirmou que realizar um show no palco principal do São João de Surubim representava um sonho na sua carreira. Ela contou que chorou durante cerca de 3 dias
quando recebeu a notícia de que faria parte da programação oficial da festa. Em seguida, comparou sua emoção com a atitude do cantor, que, segundo ela, desperdiçou uma oportunidade valorizada por muitos artistas. Aí eu vou dizer assim, né? A Rafa Alice. Rafa, eu vou dizer uma coisa pra tu, mulher. É o seguinte. Tem artista que não tá nem aí. Inclusive, hoje eu me lembrei de falar de Roberta Miranda. Roberta Miranda tá fazendo algum show por aí? Não, né? Mas Roberta Miranda, ela veio aqui para Recife, para São João. Foi engraçado uma coisa, tem certas coisas que eu falo aqui e de repente chega assim na minha mão, assim, ó, pronto, chegou, aterrissou. Vem do céu. E Roberta Miranda, você vê que ela da outra vez veio no Carnaval e agora veio no São João. Tava lá no Recife Antigo, brincando, cantando numa boa. Engraçado que foi isso que eu falei na relação dos cachês dos artistas. Porque o Wesley Safadão não vem passar temporada aqui, férias aqui. Ah, vamos lá, né? Vamos lá, pô no meu coração, isso, não sei o quê. Aí, vamos pra Caruaru, passar as férias lá, passar uma semana, vamos pra Serra Negra, lá em Bezerro. Não. Ele vai pra onde? Vai pra Miami, pra Las Vegas, gastar o dinheiro dos bestas que conseguiu aqui. Tá vendo como é as coisas? E o prefeito Chaparral, né, soltou os cachorros. E nada mais justo, viu? Nada mais justo. Então, eu vou dizer para ela, né, a bichinha Rafa, rapaz, ficou tão emocionada porque ela tá cantando que tem artista aí que não tá nem aí para isso. Tá? Tá nem aí para isso. Oxe, o quê? Pernambuco? Ah, menina, não sei nem onde é que é esse fim de mundo. Eu quero ganhar meu dinheiro e acabou-se. E já, essas porra, né? Vai dizer logo isso. E eu achei engraçado, inclusive, eu vi no Facebook sobre o desabafo lá do prefeito. Né? Eu tô tentando ver se eu acho aqui, rapaz. Olha, que coisa boa. Gente, eu acho que eu vou mudar minha pauta todinha hoje. Gente do céu. Mas tem umas coisinhas aqui que eu preciso falar, tá? Pois é, eu não encontrei mais aqui. Eu acho que foi tirado do ar o negócio aqui do prefeito, rapaz. Prefeito, toma vergonha na sua cara, prefeito. Bota um artista da terra. Não se preocupe com o Gustavo Lima, não. Que o povo se contenta com qualquer merda. Viu? Pois é, bota esses brega aí. Bota a banda Badalação. Bota não sei quem. Priscila Senna não era ninguém. Era a musa dos Calipto. Pensava do cabelo de vermelho. Cantava lá no Alto da Conquista, no Clube da Tia. E hoje tá aí famosa. Tá vendo, prefeito? Tem vergonha na sua cara. O errado é o senhor, prefeito. Eu sou o contrato desses cabos aqui, não tem amor pela vida, prefeito. Pois é. Então eu não achei aqui, rapaz. Eu queria a frase do prefeito lá de Surubim, o Chaparral. Mas eu acho que não tá mais aqui. Mas olha, tem uma coisinha aqui, rapaz, que eu tô gostando de ver. A tal desta... Não adianta, eu vou ter que entrar na história das Betty, criatura. Pois é. Tabata, isso. Eu acho que ela assistia, a mãe dela assistia a Feiticeira, né? Botou o nome da filha de Tabata. Pois é, né? Tá rolando um negócio aí de que Tabata fez um vídeo contra as Betty, né? Estão contra a Cazé TV. Todo mundo odeia a Cazé TV. Sabe o seriado novo agora? Não tem as novelas que a gente tá passando aqui. Aí agora tem um seriado. Todo mundo odeia a Cazé TV. Então aí, estão falando sobre as Betty, aquela coisa toda. E tem aqui um pré-candidato a deputado federal pelo PSOL, Jones Manuel, que ele, vamos dizer assim, respondeu às críticas de Tabata, né, a nossa primeira dama do Recife. Aliás, né, quando ela pensou em ser primeira dama do Recife, o homem renunciou, então é ex-primeira dama. Eita lelê, mulher. Chama Milton Cunha de novo, amei te sentir finé, mulher. Aí classificando como contraditório o posicionamento dela contra a publicidade das casas de apostas. Inclusive chega pra mim aqui para fazer que é uma coisa, né? Anuncia o tigrinho aqui que você vai ganhar não sei quanto, anuncia não sei quem que você vai ganhar não sei quanto. Eu digo, não, meu irmão, deixa eu com meu Bolsa Família.
Porque, olha, aqui eu tenho minha dignidade. Em pronunciamento público, com certeza nas redes sociais, Jones afirmou que a postura da deputada ignora a atuação do seu próprio partido, que mantém uma relação estreita com o setor de apostas online. Deu para entender, né, o negócio? Pois é, porque a Esportes da Sorte, ela é vamos dizer assim, a patrocinadora master das festas da prefeitura. Então é isso que ele estava querendo dizer. Não adianta, às vezes, você ser cínico, ser ridículo, achando que as coisas elas passam despercebida, e tu que pensa, tá? Tu que pensa que não passa despercebida. Mas vamos aproveitar, continuar falando de PSOL, porque tem um BO aqui lá do PSOL que você não vai acreditar. Não tem lá, né, o pessoal, não, o presidente Lula, que não sei o que, o presidente Lula, né, vamos falar de Lula, que Lula, Lula lá, Lula lei, Lula Lula. Segundo está dizendo aqui o blog do Jamildo, está rolando uma crise dentro do PSOL. Exatamente por que crise no PSOL? A distribuição da verba, sabe, do cacau, do fundo eleitoral, isso. Ele ganhou reflexos em Pernambuco. E envolveu até a minha vizinha. A minha vizinha aqui é vereadora. Sabe, Ju? Isso, Ju. A única parlamentar da legenda na capital. Porque antes tinha Dani Portela, mas Dani Portela foi pro PT. Aliados dela, ela exatamente está aí, né? Pré-candidata a deputada estadual de novo. Ela já foi, inclusive foi eleita. Foi a mais votada. Se não me falha a memória, foi em 2020, alguma coisa assim, 2018, alguma coisa desse tipo. Não lembro agora. Afirmam que a condução da direção do partido na divisão dos recursos representa um processo de perseguição política que poderia comprometer sua candidatura em 2026. Mas, gente, logo o pessoal que defende, né, a campanha contra o feminicídio, aí tem lá a questão da igualdade, né, que é o partido que é o cabeça da história lá dos LGBT, lá. Aí tem a proteção às mulheres pretas periféricas. Aí agora está esse negócio. Mas o impasse aconteceu depois que Jô desistiu a ser pré-candidata ao Senado para disputar uma vaga como deputada. Segundo interlocutores da vereadora, a decisão teve como objetivo contribuir para a composição da chapa proporcional do partido e buscar a manutenção de uma representação do PSOL na Alep. Após a mudança, aliados relataram que houve vazamentos de discussões internas e enfraquecimento da chapa e falta de garantias sobre estrutura necessária para a campanha. Em meio ao debate, minha vizinha Jo defendeu, em contato com o Jamildo, que o partido esclareça os critérios adotados para a distribuição do fundo eleitoral. Segundo ela, a discussão ultrapassa interesses individuais e envolve transparência na aplicação dos recursos públicos. Acho que a gente já falou de fundão aqui, né? Já falamos sobre fundão, que aí tem, né? Acho que não sei se foi com o Anderson Ferreira, alguma coisa do tipo, e que existem algumas prioridades dos partidos para escolher quem vai receber mais, quem vai receber menos, alguma coisa do tipo, né? Como se diz assim, quem tem mais relevância ganha mais, quem tem menos recebe lá o que sobrar. Bem, vamos falar aqui de Johnny. Ele fez uma campanha, aliás, uma caminhada, campanha ele já está fazendo, né? Ele reuniu em Paulista lideranças da Frente Popular e deixe-me ver aqui, né? Que aqui hoje está lotado aqui de coisa dela, né? E também diz aqui que quer ser o melhor governador de Pernambuco durante a agenda em Abreu e Lima. Eita, rapaz, será que ele vai para Igaraçu? Rapaz, mas tem outra coisinha aqui para completar a história de Johnny. Vovô Gargamel, ele volta a criticar Kekel. Mas rapaz, que coisa, né? Vovô Gargamel não deixa a mulher em paz. Aí depois Johnny é que diz que está sendo bombardeado todo dia. Não, eu estou sendo perseguido todos os dias.
Não, porque meu pai, em memória do meu pai, do no campo, do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô. Aí ele diz aqui, né? Quem conhece não vota. Sim, colocadinha de sal. E aqui agora, para fechar o nosso noticiário, Kekel, né, tá com a agenda cheia, porque a gente sabe que Kekel só tem até sábado para fazer as entregas. Viu? Pois é, na ressaca do meu aniversário. Tá? Picha mostrado. Ninguém quer saber do dia do teu aniversário. Tu que dá feliz aniversário pros outros, ninguém vai dar a tua. Olha, tu acredita que Kekel estava do lado de algumas pessoas, inclusive um petista? Eu disse aqui, rapaz, eu tinha certeza absoluta. Eu conheço a cara de João Paulo, rapaz. Eu tava tirando foto com o Kekel. Exatamente. Sabe onde é que foi o negócio? Sabe onde é que foi? Abra aqui, Jamildo. Eu vejo, Jamildo. Isso. Exatamente, foi sexta-feira. Ela tinha anunciado um pacote de investimentos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar e a agenda foi acompanhada pelo seu fiel escudeiro, o deputado Antônio Moraes. E olha, e de nomes da Federação Brasil da Esperança, PTPC, aliás, PTPC do BPV. Olha só, gente. Joaquim Lira, do PV, Doriel Barros e João Paulo. Os dois são do PT, né? Eles que são pró-Kekel. Eles não querem perder tempo infernizando Kekel. Eles apoiam Kekel. Que coisa boa, meu prefeito. Oh, saudade do senhor, meu prefeito! Esses dois últimos falam abertamente sobre a possibilidade de palanque duplo de Lula em Pernambuco. Pois é, tá vendo tu? Eu digo um negócio aqui, os artistas, criatura. Pense numa novela boa, mulher. Pois é, divineios. Então, deixa eu ver aqui se não tá faltando nada. Porque a gente tem muita coisa para fazer, né? Aí aqui, ó, Kekel também autorizou 388 auxílio moradia para o pessoal, né, que teve problemas aí habitacionais de Recife Paulista. E deixa eu ver aqui. E também entrega 378 casas reformadas, 141 títulos de propriedade e anuncia pacote de obras para a região metropolitana. Né? Ela está virada, entregando creche, entregando um monte de coisa. E qual seria aqui, né, esse negócio dos habitacional, rapaz? Puxa, será que quem seriam os contemplados? Rapaz, não sei se vai dar para olhar aqui, cadê? Construção de moradias. Aqui, cadê? Recife. Assinou o contrato para o início das obras no Recife em novembro de 2025. Pois é, né? Aqui não está detalhando quem são as comunidades que vão receber. Mas aí, minha gente, vamos fechar, né? Casa dos Patrão, né? Tu gostou, né, rapaz? Eita. E logo com o Milton Cunha junto, né? Divineios! Pois é, vamos fechar a Casa dos Patrão, porque realmente eu vou ter que virar a página e a gente vai ter que começar falando sobre o fim de semana que foi pesadinho, né? Então eu não posso mais fazer as palhaçadas, pelo menos por enquanto, tá? Então vamos aí dar uma olhadinha na cidade. Pois é, minha gente. Nossa, é uma coisa assim que você tem. A Casa dos Patrão, ela me dá uma energia tão grande, rapaz, que eu já vou. Assim, quando eu olho para as notícias, eu já fico pensando no que vai acontecer, né? O que é que eu posso fazer. Mas tudo vem espontâneo, vamos dizer assim. Pois é, o Leiajá, ele fez uma matéria aqui bem reflexiva e eu vou fazer questão de colocá-la aqui para a gente poder começar o nosso bloco local. E
aqui, né, tem aquela situação toda em relação do que acontece. Agora eu entendi. Isso aqui a gente já falou, né? Como está repercutindo muito essa coisa do que aconteceu nesse fim de semana. Então essa matéria do Leia Já, eu li ela já há um tempinho. Inclusive a gente refletiu muito sobre essa situação e vou dizer para você, né? Teve uma criança que se afogou na Praia do Paiva, aí teve essa questão também, deixa eu ver aqui, populares... Não, isso aqui foi outra conversa. Meu Deus do céu. E tem aqui, né, essa situação toda que aconteceu, infelizmente, deixando aí mais de 480 pessoas desabrigadas na Mata Norte. E se não me falha a memória, também aconteceu problemas lá em Campina Grande, na Paraíba, né, que estava lá o rio virado, né? Pois é. Então, o governo do estado mobiliza uma força-tarefa de emergência para esses municípios que foram afetados pelas chuvas. Infelizmente, de novo, Goiânia, pelo amor de Deus, bota as mulheres de Tejucupapo. Eu dei aula exatamente em Tejucupapo. Eu conheci as mulheres de Tejucupapo. Pelo amor de Deus. Repete o que aconteceu lá com os holandeses, meu Deus do céu. Bota esse povo sem vergonha que não faz nada por vocês para correr. Do mesmo jeitinho que botaram os holandeses. Pelo amor de Deus. Já é a segunda vez que acontece problema desse tipo em Goiânia. E dessa vez, são 481 pessoas que estão desabrigadas. De repente, pode até ter acontecido de novo das pessoas que sofreram no começo de maio estarem de novo nessa conversa. Gente do céu. Eu fico pensando assim, né? Inclusive aqui também diz que Timbaúba deve ter situação de emergência reconhecida pelo governo federal. Então, vamos só aqui saber, né, quem foi que sofreu com essa situação toda. Bom que, meu Deus do céu, olha, a Defesa Civil ela não tem paz, não tem sossego com essas coisas, né? É o pessoal que mais trabalha, sinceramente. E vamos saber aqui, né, quais foram as cidades que foram atingidas nessa situação toda. Timbaúba, Camutanga, Macaparana, São Vicente Ferrer e Vicência. E também aqui, né, a Defesa Civil de Pernambuco mobilizou 4 equipes do Grupo de Apoio a Desastres, que visitou aí exatamente essas cidades. Até o momento, cerca de 73 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas na região, sendo 60 em aluguel social em Vicência, que foram retiradas da sua moradia em situação parcial de risco, e outras 13 desabrigadas em Timbaúba. Inclusive, o número de desalojados lá não foi confirmado ainda, não se fechou. A Defesa Civil Estadual informou ainda que emitiu alertas de emergência para Ipojuca, Timbaúba, São Vicente Ferrer, Itamaracá, Goiânia, Itambé, Bom Jardim e Belém de Maria. E também foi feito um alerta severo de inundação nas comunidades de Limoeiro. E durante todo esse período, a Secretaria de Defesa Social, aliás, de Defesa Civil, manteve monitoramento sem parar, o tempo inteiro, intenso, vamos dizer assim, com os municípios afetados, consolidando informações sobre os impactos das chuvas, avaliando a necessidade de apoio complementar e coordenado em conjunto com órgãos estaduais e municipais, as providências necessárias para a assistência das populações atingidas. E olha que até tem uma situação aqui, deixa-me ver, né? Em Bom Jardim teve a interdição de uma ponte na PE 89 após a erosão causada, né, pelas fortes chuvas. Assim eles dizem, mas eu não gosto de repetir essas palavras. E também aqui, né, Timbaúba deve ter situação de emergência reconhecida pelo governo do estado. Pois é, então esses são alguns números, algumas situações aqui que nós temos de registro, né, em relação ao que aconteceu nesse fim de semana. Eu vi, inclusive, alguns vídeos mostrando que lá em Campina Grande também aconteceu alguma coisa, né? Inclusive eu vou ver se dá tempo aqui de encontrar. Mas você sabia que os moradores de Goiânia eles estão fazendo uma denúncia sobre isso? Pois é.
Maria de Fátima Galdino, de 49 anos, reside há 10 anos na rua Teresina, lá em Goiânia. E já enfrentou 6 enchentes. Ela diz que as noites chuvosas trazem angústia agravada por seus problemas de saúde, como ansiedade, diabetes e pressão alta. Ela diz que quando chega à noite e está chovendo, ela já não consegue mais dormir, porque fica indignada, né, imaginando ver, né, a água enchendo sua casa. Eu vou dizer para você assim que existem pessoas que passam por essas questões de depressão devido a essas situações. Isso é um fato. Infelizmente a gente não pode negar, né? É muito bom governo, prefeitura, presidência dizer, não, vamos ajudar o pessoal que sofreu com as chuvas. Mas não é só isso não. Não é chegar e dizer assim, não, vamos fazer um pé de meia aqui, outro pé de meia ali. Não é só isso. É realmente cuidar das pessoas. Como eu já disse aqui, a pessoa não escolhe o lugar que vai morar, não. E ainda, sabe o que ela diz mais? Aqui, já perdeu guarda-roupa, armário, comida, roupa, eletrodomésticos. E ela diz que assim, né? Essa chuva agora que deu, ela chegou a cogitar abandonar sua casa. Imagine você, o que é que ela disse aqui? Eu me desesperei aqui dentro de casa. Estava dizendo para meu esposo, vou terminar ganhando o mundo porque eu não aguento. E ela está sofrendo o quê? Danos psicológicos. Aí não adianta vir Raquel Lira, vir João Campos, vir Lula. Que aliás tem uma cena de Lula que eu não gostei, mas agora eu aproveito para falar, né? A menina, coitadinha, pedindo uma casa, depois eu escuto. Pois é, né? Assim são os nossos governantes. Aí você vai dizer assim agora, oi, mas tu não defende tanto Quequel? Por que agora tu está dizendo isso? Porque, infelizmente, meu irmão, é uma coisa que, como se diz, né? Pimenta nos outros é refresco. Com certeza estas criaturas dizem lá na mesa com os seus secretários, com os seus caciques, que o povo está ali porque quer. Está ali porque gosta de aparecer. Está ali porque está querendo uma casa. Infelizmente, eu já escutei isso. Por isso que eu estou falando. Só não posso dizer quem foi. E diz assim, né? A realidade dentro das casas é de improviso constante. Sabe quem passa por isso aqui toda vez que chove? O pessoal aqui pertinho da gente. Numa comunidade chamada Vila Vintém. Às margens do Rio Borno. O que acontece aqui em Goiânia acontece com eles todas as vezes que chove. E também diz assim, né? Para salvar o pouco que resta, tipo colchões, panelas, tudo que precisa colocar, ela bota lá para cima, né? Ela tenta colocar lá em cima. Só que as águas, elas chegam num ponto de que eu acho que dá aqui o quê? Eu tiro pelas minhas pernas, né? Eu e Cláudia Raia, a gente é grande, né? Então, mais de 1 metro de altura que as águas chegam na casa das pessoas. E diz assim, né? Ela ainda continua aqui. As críticas ao poder público são severas. Os moradores relatam que durante 10 anos nenhum representante do poder público apareceu por lá. O que só aconteceu após a cheia de 1º de maio, né? Você vê, né? Oh, meu Deus do céu. Lembra do midiático que eu falei semana passada? Pois é. No entanto, as soluções apresentadas são vistas como insuficientes ou ineficazes. Segundo os moradores, o auxílio aluguel oferecido pela prefeitura, no valor de R$ 500, não tem condições de acontecer. Porque as casas são alugadas entre R$ 800 e R$ 1.000. E além disso, há relatos de atraso no pagamento. Fábio Henrique Silvino, servente de obras de 37 anos, ele diz assim, a gente está jogado às traças. Se não for Deus e os nossos vizinhos, que um ajuda o outro. Se for depender de política, do poder público, a gente está jogado às traças. Ele fala no começo e no final. Aí aqui a prefeitura respondeu às críticas dos moradores. Segundo a vice-prefeita e secretária de saúde, Lícia Maciel, inclusive até por coincidência, né, quem fez o curso junto comigo foram 2 representantes lá de Goiânia, né, que eles dizem que, meu Deus do céu, não para, não tem sossego.
Não sabe o que é fim de semana, não sabe o que é feriado, nada. E diz aqui que o governo, a gestão municipal, ela mobilizou escolas públicas para servir de acolhimento, sendo elas a Escola Manuel Bandeira, o primeiro abrigo que foi aberto para acolher as famílias. Atualmente, o local atende em média de 500 a 600 pessoas, que passam por um processo de cadastramento. Ela destaca ainda que as equipes de urgência e emergência do SAMU estão presentes para tratar casos de crises hipertensivas, ansiedades e lavagem. E ela ainda disse que a gravidade excepcional dos eventos deste ano, observando que o intervalo entre as grandes cheias costumava ser de 10 anos. Mas né, prefeita, olha, eu vou dizer um negócio à senhora. A senhora não tem que estar indo por estatística. A senhora tem que estar indo pela realidade. A gente sabe que a chuva pode acontecer a qualquer momento. Não tem esse negócio de dizer que de 10 em 10 anos o planeta Halley vai passar. Existe aquela situação que a chuva pode vir a qualquer momento. Por conta do que eu já falei aqui várias vezes, da questão ambiental, que nós, seres humanos, somos uma porcaria. A gente sabe mexer no que está quieto, a gente sabe destruir o que está pronto. Sabe quando a gente fala de evento climático aqui, a gente não está só abrindo a boca para gritar? É fazer com que as pessoas entendam que até o lixo que tu coloca no meio da rua vai te prejudicar depois. É quando você vota em alguém que não está preocupado realmente com o meio ambiente, vai deixar você sofrer depois. Tu me entendeu agora? Pois é. E em relação aqui ao auxílio financeiro, ela disse que quanto à demora ao repasse das verbas, ela explicou que o processo depende de trâmites legais da unificação dos cadastros com o governo federal. Pois é, né, prefeita? Prefeita, pelo amor de Deus, prefeita, é uma situação de calamidade pública. Situação de calamidade pública, você tem que agilizar as coisas. Madame, pelo amor de Deus, eu tenho acesso ao pessoal do CRAS, da comunidade que eu cuido, que eu estou abraçando, e eles têm todos os dados atualizados das pessoas que sofrem lá dentro com as chuvas. Pelo amor de Deus, madame. Goiânia não é fim de mundo, não. Então não tem como errar. Simplesmente CAD único. Simplesmente ali existe um censo, existe todo um processo ali de cadastramento das pessoas. Isso é uma desculpa esfarrapada. E ela diz assim, né, que para as soluções definitivas, para eu poder fechar esse assunto aqui, ela diz assim, a prefeitura busca contratar uma empresa especializada que realize um estudo técnico sobre o rio. Quer dizer, depois de 2 chuvas vingando, né, o negócio aí. Aí agora que vai ser contratada uma empresa para ver uma solução, para fazer a dragagem. Eita, Lele, pois é. Eu disse que não queria imitar ninguém, mas não adianta, né, prefeito? E ela ainda disse que especialistas indicam que o retorno da areia para a maré pode tornar esse investimento ineficaz. Só que é o seguinte, prefeita, eu não sou especialista em engenharia, eu só sou um mero bombeiro civil, comunicador, jornalista e agora técnico em segurança do trabalho e gestor de NUPDEC. Simplesmente, madame, a dragagem ela vai ter que ser feita periodicamente, não é uma vez só na vida, não. Viu? Então, essas coisas, eu acho que ela está precisando ter uma aula com o pessoal da Defesa Civil que eu tive, mas não é nem o daqui, é o de Brasília. Lá o povo do CEMADEM, para ela poder entender que não é fazer uma coisa hoje e não fazer mais nunca, não. Dragagem de rio tem que ser feita periodicamente. Porque vão acumulando, não é só o lixo que acumula, mas outros materiais vão se acumulando ali e o que acontece? O nível dos rios, o nível dos canais, ele vai ficando mais raso. E aí, é isso que acontece. Viu, prefeito? Prefeita, pelo amor de Jesus, prefeito. Aprenda com o povo da Defesa Civil como é que funcionam essas coisas, mulher. E o governo, né, intensifica aí as buscas de vítimas das chuvas da Mata Norte. E pronto, né? Infelizmente é isso que a gente tem que falar sobre essa questão de novo. Onde o povo passa, tá, agora que aparece aqui o negócio do prefeito, rapaz, agora acabou. Agora não tem mais condição, não.
Pois é, minha gente, então eu vou fechar essa informação aqui com isso. E aqui, né, vamos saber o que foi que aconteceu lá na Praia do Paiva, rapaz, pelo amor de Jesus, ninguém merece, né? Poxa, o fim de semana foi pesado, hein? Me lembrei agora quando foi o 1º de maio, né? Terminamos o jornal e a chuva chegando. E depois lá vamos nós na segunda-feira, né? Pois é, um jovem de 15 anos, ele é um provável, né? Aliás, é uma provável vítima de afogamento na Praia do Paiva. Você sabe onde fica a Praia do Paiva? Sabe não? Fica no Cabo, tá? O Cabo, inclusive, tem um litoral muito bonito. E diz aqui que um adolescente de 15 anos foi vítima de um possível afogamento, sendo procurado pelo Corpo de Bombeiros. As buscas foram iniciadas na tarde de ontem, lá no Cabo. Após a confirmação da ocorrência, os bombeiros mobilizaram equipes terrestres e aquáticas em áreas para realizar as buscas. Até o momento desta matéria ser produzida, o adolescente permanece desaparecido e as operações seguem em andamento. Isso se ele não aparecer lá por lado de Suape, né? Alguma coisa assim, descendo para Ipojuca, ou então subindo para Jaboatão, né? Dependendo da situação. E o Corpo de Bombeiros informou que vai manter a sociedade informada sobre vamos dizer assim, né? novos acontecimentos dessa busca desse adolescente. A gente não sabe o motivo, né? Mas pode ter certeza que a gente já sabe, né, o que é que pode ter acontecido. Como sempre aquela historinha de dizer, mas é porque o meu filho, porque a minha mãe, porque não sei o quê. Tá certo. E tem uma coisinha aqui que eu preciso passar para você, por conta até que eu tenho lugar de falar suficientemente sobre isso. Um jovem perde a vida. Sabe de quê? Eu vou trazer a matéria que é melhor, tá? Um jovem de 26 anos perdeu a vida no último sábado após ter complicações de saúde por conta de um engasgo. E, aliás, não foi um jovem, foi uma jovem. Samara Márcia. Ela estava internada há 5 dias em um hospital no Recife. Segundo a Polícia Civil, ela foi transferida para a capital pernambucana após se engasgar onde ela morava, na sua casa, né, nesse caso, na segunda-feira, dia 22, ou seja, como diria a vovó, né, há 8 dias atrás, na cidade de Lagoa do Itaínga. Em nota, a polícia informou que o registro do caso foi por meio da central de plantões, como, né, a esclarecer. E diz aqui que as diligências seguem até o esclarecimento do fato. Aí eu te pergunto, como é que tu come? Como é que é a tua realidade na hora de comer? Será que tu é daquelas pessoas que gosta de comer como se fosse o último dia na Terra? Será que tu consegue mastigar as coisas? Será que tu consegue digerir uma comida decentemente? Ou será que tu bota um bife dentro da boca? Isso dá margem para o engasgo, sabia, né? Pois é. Aí se tu te engasgar, criatura, tu sabia que tu pode ter morte encefálica depois, porque vai faltar oxigênio e tu vai ter uma parada cerebral. Tu sabia disso? Não, né? Sabia não, né? É engraçado. Eu trabalhei no São João para tomar conta de uma fogueira e o povo querendo me desafiar, querendo ir para cima da fogueira. Quando eu dizia assim, eu digo, o Hospital da Restauração, a unidade de queimados, está ali esperando. Quando eu dizia isso, o pessoal saía de perto da fogueira. É muito engraçado, né? O quanto que a gente gosta de desafiar o perigo. Só que a gente não assume as consequências daquilo que a gente desafia. Esse é o problema. Tu já pensou, por exemplo, não, disseram que não é para eu subir aquele degrau ali, aquela escada está quebrada, mas eu vou. Aí o que acontece exatamente, tu é o premiado. E aí o que acontece? A escada se quebra. Aí depois, me ajude, me socorra, me leve para o hospital, não deixa eu morrer não. Sabia que a prevenção, muitas vezes, ela está junto com o medo? Sabia? Existe o medo, né? Aquela coisa do sentimento de evitar um acidente, e existe o medo realmente do trauma, tá? Já expliquei isso aqui algumas vezes, mas não vou ter tempo para explicar de novo. Então é aquela história, né? Não sabemos o real motivo do porquê que a Samara se engasgou, mas é como eu digo,
coma devagar, digira, mastigue, deixa o negócio bem bonitinho para você não ser a próxima vítima, assim como ela, né? Infelizmente. Um dos principais acessos ao aeroporto do Recife, o túnel Felipe Camarão, ali no Jordão, ele está sendo interditado hoje e amanhã. De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagens, o DER, a interdição é necessária para a transferência do canteiro de obras para outra pista, permitindo a continuidade dos serviços de recuperação estrutural e das demais intervenções de engenharia que estão acontecendo lá. O DER orienta os motoristas a programarem seus deslocamentos com antecedência, respeitarem a sinalização e também seguirem os critérios que os agentes de trânsito vão passar. O túnel foi construído em 2012 e registra recorrentes episódios de alagamento. Inclusive, teve uma senhorinha que teve um carro e ficou lá dentro. Na época de chuva, né? Em 2022. Pronto, exatamente chegou aqui onde eu estava falando. Esse caso aconteceu em 2022, em agosto, onde uma idosa de 81 anos, ela infelizmente foi afogada após tentar atravessar o túnel alagado com o carro dela. Na época, os bombeiros disseram que o veículo foi encontrado capotado com as rodas para cima. Tá vendo? Pois é aí que mora o perigo. Já ouviu uma música, né? Que diz, né? Aí que mora o perigo. Então pronto. Tome cuidado com o perigo, pelo amor de Deus. Perigo já diz tudo. Pois é, né? E hoje, dia de São Pedro, né? Tem várias festas aí nas igrejas em devoção ao santo, né? Eu não vou aqui destacar por conta do tempo. Mas pode ter certeza, viu? Que eu gosto de Pedro. Pois é, rapaz. Depois que eu acho lindo quando Jesus diz para ele, né? Pedro, tu me amas? Aí Pedro já estava com aquela cara de safado, sem vergonha, reconhecendo ele. Ele diz, Senhor, tu sabe, né? A mesma coisa é a gente. Não sabe pedir perdão, mas sabe chegar. Aí você já entende que a pessoa está se humilhando pedindo perdão, né? Mas ela não sabe falar com a boca. Me perdoa, fulano. Assim aconteceu com Pedro. Vamos agora dar uma girada no Brasil, porque ainda tem a Copa, viu? Mas é Brasil e Japão hoje. Eita, lele. E aí, será que o Brasil leva? Depois desses 2, 3-0, meu filho, eu tô apostando em tudo, viu? Pois é, rapaz. Esqueci de dizer aqui para vocês que tem vaga de trabalho. Mas vamos aproveitar para dizer aqui, né, menino? Pelo amor de Deus. Mas deixa eu falar logo aqui sobre essa questão da Cazé TV, que eu vou dizer para você. Simplesmente existe uma coisa chamada perseguição. Parece que ninguém pode ser feliz na vida. E como a Cazé TV, ela está crescendo muito. Eu não assisto porque, assim, eu não sou muito fã de futebol, já foi meu tempo que eu cobria esporte, né? E agora, eu digo assim, hoje eu faço um aracati, como se diz. A Cazé TV, inclusive por coincidência eu falei isso aqui, eu estava assistindo o jogo com meu primo, e a Cazé TV anuncia um monte de bets. Mas eu preciso lembrar para você uma coisa. Antes de crucificar a Cazé TV, é preciso lembrar que o governo federal, a Caixa Econômica Federal, ela compra um horário na Rede TV, todos os dias às 8 horas da noite, para fazer os sorteios das suas loterias. Isso porque, se a gente for puxar mais ainda no passado, a gente vai lembrar da história do jogo do bicho. Né? Então, quer dizer, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Então diz assim, que a Cazé TV afirmou neste sábado que já vinha colocando em prática isso. Não apareça anúncio na minha cara, eu estou lendo, me respeite. Eu sou um jornalista. Você quer me calar? É agora daquela velha, né, Lourdes Mello. Você quer me calar? Eles estão dizendo aqui que já vinham colocando em prática as mudanças recomendadas pelo Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, o CONAR, que emitiu o liminar suspendendo testemunhais e bets do canal durante as transmissões da Copa. E ele diz assim, né? O pessoal da Cazé TV disse aqui: reforçamos que toda a publicidade veiculada pelo canal observa a legislação brasileira,
as diretrizes do CONAR e é realizada exclusivamente com operadoras licenciadas e autorizadas pelo Ministério da Fazenda. Foi assim que a Cazé TV disse. Então agora a Cazé TV, inclusive, né, a Tabata falou, que eu disse aqui no começo, desculpa, gente, é o resultado, né? Como eu disse para vocês, eu tenho que me cuidar aqui, ó, a tá um negócio subindo e descendo. Hoje não é expectoração, hoje é o refluxo. Então, é aquela coisa assim, simplesmente existe. Lembra da história da IP, né? A história da IP. Aí agora é a Cazé TV, até rimou. Então ninguém pode fazer sucesso nesse país, porque sempre vai ter alguém que implique. Mas né? Então deixa eu trazer aqui as oportunidades de trabalho para tu, né? Tu aí que tá querendo trabalhar, criatura. Tu que tá querendo sair do Bolsa Família e ter o teu dinheiro. Então pronto. O Grupo Boticário está com 194 vagas de emprego abertas em diferentes regiões do Brasil. O novo processo seletivo reúne oportunidades para profissionais de diversos níveis de experiência e faz parte da ampliação das operações de campanha nas áreas de varejo, logística, tecnologia e experiência do consumidor. Então, tem vagas aqui em Pernambuco e tem em outros estados. Mas eu preciso dizer para tu como é que faz, né? Que é isso que interessa. Então, diz aqui, todas essas oportunidades são para atuação em Recife, né? Tem aqui para trabalhar nas lojas do Shopping Plaza, em Parnamirim, né? E outros cantos também. Aí diz aqui, né? O Recife, aliás, deixa eu voltar aqui. Todas essas oportunidades são para atuação em Recife e fazem parte do quadro de vagas efetivas. Não é negocinho de oia não, de fim de ano não, viu? É vaga mesmo, segura. Principalmente para tu, né, mulher? Que se embeleza tanto para trabalhar, pronto. É forte candidata para ganhar vaga. Te embeleza mesmo e vai te embora trabalhar, para ganhar a tua vida. Então, deixa eu me ver aqui, são vários estados, eu preciso saber só como é que a pessoa faz para se inscrever, né? Inclusive, tem também aqui vagas de emprego pela IP. A IP, eu estava vendo que tem uma fábrica da IP em Itapsuma, né? Itapsuma aí do outro lado de Pojuca, de Pojuca, ó. Não, meu filho, é Igaraçu. Igaraçu. Pojuca depois do Cabo. Te lembra disso? As vagas contemplam, mas aqui não está dizendo a questão de site, né? Como é que se entra para fazer. Mas eu acredito que você pode fazer o seguinte: você entra lá no site da Boticário ou nas redes sociais do Boticário, que você com certeza vai saber como é que funciona, porque a notícia aqui não deu. Né? Aqui não deu o detalhe principal, que é como as pessoas podem acessar essa vaga. A IP tá com vagas aqui também para Pernambuco, como eu disse para você agora. Também o Banco Famoso também está com vaga de trabalho. Resultado, né? Falei tanto da chuva que eu esqueci desse detalhe, né? Tem vagas, inclusive, para pessoas PCD, profissionais de diferentes níveis de experiência e também estudantes interessados. Aí diz aqui, deixa eu ver, a empresa oferece várias vagas. Cadê? Aqui, pronto. O portal de carreiras da IP. Aí tem aqui, né? Gente do céu, que tem de vaga para trabalhar é brincadeira, né? Olha que coisa boa. Aí tu fica reclamando da vida, dizendo que não tem emprego. Olha aí, ó, as coisas chegando, tá vendo? Vou acessar o link aqui só para tu ver, para te dizer onde é que tu vai entrar no portal de carreira da IP, viu? Para você cadastrar o seu currículo lá. Também tem o banco aqui, o Bradesco também está oferecendo vaga de trabalho e tem outras oportunidades. E o site aqui não quer abrir, então pronto, não quer abrir, o problema é seu. Então, você vai dar uma olhadinha aí, você que está ouvindo agora, dá uma olhadinha faz uma buscazinha básica no Google, que aí você vai ver, né? Vaga de trabalho na IP, vaga de trabalho não sei aonde, tudo que a gente está falando aqui, tá? Então não deixe passar a oportunidade de trabalho. Agora deixa eu ver aqui a hora, né? Porque o tempo voa, a Sapucaí é grande, o tempo ruge. Ai, meu Deus do céu. Pronto.
Olha só, gente. Eu disse para vocês, né, que ia falar da Copa, ia falar de outras coisas também, mas infelizmente o pessoal lá na Venezuela está numa situação realmente séria, né? Pois é. Deixa eu abrir aqui o site, que o site da IP aqui me deu uma dorzinha de cabeça básica agora, travou tudo. Meu Deus, olha, não sei não. Pronto, tá aqui, ó. Para quem quer entrar em uma das vagas da IP, é carreiras.ip.gupi.io, tá? E esse Gupi, ele é Y, tá? Não é Gupi com I, é Gupi com Y. E tem aqui a situação lá da Venezuela, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar de novo. E como eu disse para vocês aqui, eu não posso deixar site aberto, porque senão aí vai travando aqui o meu computador e fica difícil de trabalhar. Pois é, né? Inclusive aqui, deixa eu me voltar aqui, porque a página fechou e se perdeu o negócio. Inclusive até, né, o governo do estado aqui mandou uma equipe de profissionais para exatamente fazer o suporte, né, o suporte humanitário. Pronto, consegui achar agora. São 1.430 pessoas que perderam a vida e também 69 mil estão desaparecidos. A coisa foi feia, viu? A coisa foi muito feia. De acordo com uma agência de notícias da Associated Press, famílias relataram, né, ao menos esse número que eu acabei de falar para vocês, até amanhã do sábado. E em Lagoaíra, um dos estados mais atingidos, moradores usaram pás, equipamentos pesados, cordas e as próprias mãos para procurar parentes e vizinhos nos escombros. E a maior parte dessas buscas estão sendo conduzidas por civis em meio ao aumento da tensão por uma resposta considerada insuficiente do governo venezuelano, com soldados, bombeiros, policiais e cadetes militares descritos como despreparados para atender ao que aconteceu. É como se diz, né, minha gente? É como se diz, né? O pessoal está preocupado com defesa civil, com proteção à vida? Tá, né? Você vê que até na Venezuela isso está acontecendo. Então vamos fazer o seguinte, gente. Para não perder mais tempo, que eu quero encerrar o programa no horário, eu sempre gosto de encerrar assim, né? Pois é. Rapaz, vamos dar uma olhadinha aqui rápida na Copa do Mundo, porque o tempo voa e a Sapucaí é grande. Isso, aliás, o tempo ruge e a Sapucaí é grande. Isso sim, né? Me lembrar do nosso fenomenal, nosso saudoso Giovanni Impronta. Pois é, a seleção brasileira pode encarar hoje uma marca dura que já dura mais de 2 anos. Foi o que eu estava falando para vocês no começo, né? O Lancelotti, ele tá aí essa coisa do tipo, caso ele confirme a equipe treinada nos últimos dias para enfrentar o Japão pelos 16avos na final, né, de final da Copa, o Brasil vai repetir uma escalação pela primeira vez em 825 dias. Exatamente desde que assumiu o comando da seleção, em maio de 2025, ele utilizou 15 formações diferentes em 15 partidas, mudando as peças e buscando soluções ao longo do ciclo. Ao todo foram 58 jogadores usados pelo treinador italiano. A tendência é que ele mantenha a base que venceu a Escócia na última rodada da fase de grupos. No treinamento antes da viagem para o Texas e também na atividade final de Houston, ele voltou a trabalhar com o mesmo grupinho, né? Então o que acontece aqui, ó? Dessa forma o Brasil pode entrar. Ele sempre deixa um mistério, né? Eu estava vendo isso nos recortes. Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casimiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Ryan e Matheus Cunha. E, de repente, né, Neymar pode entrar, né? Isso tudo é possível ao que crer. Principalmente nesse negócio da Copa, né? Com esse técnico que eu vou dizer para vocês. O homem tem que mostrar serviço, porque senão sabe que a fila anda, né? Pois é. Então, fechamos aí o nosso noticiário nacional com o informe da Copa. E agora vamos dar aquela passadinha rápida nos nossos clubes para saber o que está acontecendo, né?
Pois é, vamos saber o que está rolando entre Náutico Sport e Santa Cruz, pelo amor de Deus. Eita, Lelê. Olha que teve aí as apostas do São João, mas não teve uma daqui de Recife, meu Deus. Eita, divinérrimo. Pronto, agora deu. O Sport leva gol aos 49 minutos do segundo tempo e perde de novo para o Fortaleza. E já o Náutico perde para o Goiás dos Aflitos e estende má fase na Série B. Ih, Jesus, pelo amor de Deus. Papai do céu, que os anjos possam fazer lá seu serviço direitinho, né? Já o Santa Cruz vence o Paysandu, quebra tabu e entra no G8 da Série C do Brasileiro. Cadelane, meu povo! Esse é um som de linha, viu? Pois é, rapaz, não brinque não, viu? Graças a Deus, pelo menos um ganhou, né? E era o mais desacreditado dos três, né? Pois é, assim acontece. Todos os dias sempre vai ter alguém desacreditado, mas é exatamente ele que vai dar a volta por cima. Pois é, e para fechar o nosso programa de hoje, a nossa DR, eu queria fazer uma análise rápida sobre Messi e Cristiano Ronaldo. Ah, rapaz, tanta coisa para falar, mas tu ainda tá com a Copa na cabeça? Pois é, tudo a ver, né? Hoje, Globo e você, tudo a ver. Lembra dessa chamadinha? Pois é. E eu vi um vídeo em que uma pessoa ela faz a comparação, né, de como Messi e Cristiano Ronaldo tratam as pessoas. E assim, quando eu vi a parte de Messi, eu fiquei muito preocupado, porque Messi parece um freezer frio. As pessoas querem chegar perto dele, as pessoas querem abraçar, mas ele faz que não está vendo ninguém. Ele é jogador de futebol. A partir do momento que você se torna uma pessoa pública, você tem que ter, né, o mínimo de atenção com as pessoas. Se alguém chegar para mim e me reconhecer na rua e dizer, ah, você é aquele que faz chama prefeito, eu tenho que falar com aquela pessoa. Eu posso estar na pior da dor de barriga do mundo, mas eu tenho que dar atenção àquela pessoa. Ela está ali demonstrando atenção a mim e eu preciso retribuir isso. Isso é resultado do nosso trabalho. Então, você vê, né? O Messi frio, inclusive, né? Chega em segurança, pega uma pessoa e simplesmente ele vai embora. Já Cristiano Ronaldo, eu achei muito bonito a atitude dele, mesmo se for marqueteiro, midiático, sei lá o que for, mas eu gostei muito do que eu vi sobre o Cristiano Ronaldo. Ele para, olha, pega o celular, tira uma foto e faz tudo o que tem que fazer. Então, eu pergunto para você agora. Você que se expõe nas redes sociais, você que se expõe na internet, você que quer ser famoso, quer ser famosa, você está preparado com as respostas do público? Você lembra que eu falei aqui sobre a fama? Quem faz a fama são as pessoas, não é o que você faz. Então, seja um Cristiano Ronaldo, já que você de repente pode ter escolhido ser uma pessoa popular. Porque Messi, ele deveria passar por uma geladeira, sabe? Porque maltratar uma pessoa que está ali querendo um pouco da sua atenção, mendigando sua atenção, sinceramente ele não merece um pingo de amor, infelizmente. Pois é, meus amores, meus amigos, e aí, dá quanto Brasil hoje? Tem que ser naquele gosto, viu? Então vamos lá, vamos dar um 3-0 de novo, porque aí Lancelotti vai ter que fazer bonito negócio, né? Minha gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela nossa amizade, obrigado você que assistiu, obrigado você que ouviu. E amanhã, em nome de Jesus, a gente está aqui junto de novo. Eu não digo junto e misturado, mas eu digo estamos juntos. Hashtag Viva a Nossa Amizade. Obrigado, Rádio Igaraçu FM, obrigado, Rádio Vitória, e obrigado para todo mundo que nos acompanhou nas visualizações, tá? Você que assiste esse programa. Obrigado pelo seu carinho e a gente se fala.